Hoje, mais uma vez, tenho a honra de estar recebendo, sem estar exagerando, um dos mais importantes oncologistas do Brasil e que antes um pouco a gente aqui nos bastidores, conversando com o diretor da rádio aqui, o Bonamigo, falávamos, nós temos a honra de ter o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, o presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia, morando, residindo em Juí, e isso nos dá muito orgulho. Quero dar o meu bom dia ao Dr. Fábio André Frank. Bom dia, Fábio. Bom dia, Aníbal. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Mundial FM. Um prazer sempre retornar a casa e poder falar sobre assuntos tão relevantes aí para a vida dos nossos pacientes e das pessoas que nos acompanham. Muito bem, o Dr. Fábio, que é juiense, nascido aqui, família tradicional daqui de Juí, e um médico de extrema importância aqui para a cidade, para a nossa região toda, porque o Fábio Frank foi quem teve o sonho ousado, há 23 anos atrás, de trazer uma oncologia de ponta para uma cidade do interior, e foi através dele que se fundou o CACOM, aqui de Juí. E o Fábio, com muitos desafios, também trouxe a pesquisa clínica para Ijuí e acabou se transformando-se, né, numa referência mundial em pesquisa clínica. Hoje a Oncosite, que é o Centro de Pesquisas Clínicas lá da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, é considerado o mais organizado e um dos maiores centros de pesquisa clínica em oncologia de toda a América Latina. E isso levou o Dr. Fábio a se tornar hoje o presidente de uma das maiores sociedades médicas do Brasil e de uma das maiores sociedades médicas de oncologistas do mundo, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, o Dr. Fábio, mesmo dispensando apresentações, a gente faz esse introdutório. O Dr. Fábio Frank está retornando agora do maior congresso do mundo de oncologia, que é a ASCO, o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, que aconteceu lá em Chicago, lá nos Estados Unidos. E neste congresso, em especial, houve uma sessão que está sendo um grande tópico aí na internet. No Fantástico vai haver uma matéria sobre isso, que foi o avanço em tratamento de câncer com uma nova medicação, que é uma medicação em comprimidos, e que esta medicação foi um dos maiores avanços, foi aplaudida de pé a sessão magna lá, né, do Congresso, onde foi apresentado o trabalho que quase triplicou a expectativa de vida em tumores de pâncreas, que é o tumor de pâncreas, um dos tumores mais agressivos que temos em oncologia. E o Dr. Fábio estava presente nessa sessão histórica, um dos maiores avanços aí nos últimos 30 anos aí em oncologia mesmo que aconteceu, e principalmente no câncer de pâncreas. Momento histórico, congresso histórico, participação histórica, Dr. Fábio. Eu, acompanhando os 10 maiores tópicos do congresso, você estava envolvido diretamente em 6 deles. O nosso centro de pesquisa já se consagra por participar dos estudos mais relevantes em oncologia, e obviamente que na sessão plenária nós tínhamos estudos apresentados. Para quem não sabe, a sessão plenária são 8.000 estudos clínicos, né, que são submetidos para apresentação no Congresso americano, e eles escolhem 5, os 5 de maior relevância. Então nós estávamos em um deles. E nesse estudo particularmente de pâncreas, que foi aí também o que causou maior repercussão, e é bom a gente explicar para quem nos assiste por que causou tamanha repercussão. Porque o maior avanço em tratamento no câncer de pâncreas, certamente nos últimos 20 anos. Até então nós tínhamos apenas a quimioterapia como arma terapêutica para tratar esse tipo de câncer. E nesse estudo, então, envolvendo 500 pacientes de todo o mundo, pacientes que haviam falhado a quimioterapia, se descobriu que essa nova droga, chamada daraxonrasib, trouxe o dobro, né, de resposta. E pouco mais que o dobro de resposta. Um pouco mais, 2,5 vezes, praticamente, e fez com que, então, pela primeira vez, a gente tivesse um avanço tão significativo nas últimas 2 décadas no tratamento dessa doença. Algumas particularidades, então, foi utilizado apenas em pacientes que já haviam recebido tratamento prévio. Esses pacientes precisavam ter uma mutação chamada KRAS,
e um subtipo específico chamado Carras G12D. Então, o primeiro ponto, não é para todos os pacientes, mas a gente estima que cerca de 40% dos pacientes tenham essa mutação expressa, então vai proporcionar aí uma possibilidade de tratamento para quase metade dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, e o resultado foi tão impactante que vai levar a uma aprovação rápida. Então, lembrando, apresentada no Congresso, depois essa droga é submetida ao FDA, que é o controle de aprovação de novos tratamentos americano, e a partir disso ela pode ser comercializada nos Estados Unidos. Para ser comercializada no Brasil, ela precisa ser submetida à Anvisa e, a partir disso, poder também ser precificada. Tem estudo clínico também na população brasileira. Hoje é uma das exigências ainda, Dr. Fábio? Não necessariamente. O estudo clínico na população brasileira acelera esse processo de aprovação, mas não impede que seja feito, se ele for feito globalmente e tiver uma análise estatística significativa. O interessante é que esse estudo, então, e assim são os estudos clínicos, depois de aprovada na segunda linha, ou seja, em pacientes que já receberam o tratamento, o próximo passo é utilizá-la em pacientes virgens de tratamento. Então, a gente chama de estudo de primeira linha. E é com satisfação que a nossa Oncosite, o nosso IOI, Oncoclínicas, está selecionado entre os centros de pesquisa globalmente que vão receber esse tratamento. Ou seja, esse tratamento vai poder ser fornecido, chegar ao alcance da nossa população aqui, através de estudo clínico, no primeiro momento, para pacientes que nunca receberam o tratamento, e isso a gente espera que alguns meses, e obviamente que a gente vai anunciar isso muito antes de existir comercialmente no Brasil. No Brasil. E depois, posteriormente, a gente espera a aprovação comercial. Mas o que se pensa é que essa é apenas a ponta do iceberg. Dentro dessa classe de novas drogas, nós devemos avançar muito em termos de novos tratamentos, ampliando o leque de possibilidades e melhorando aí as respostas ao tratamento, principalmente no câncer de pâncreas, que é um câncer tão agressivo, que impacta ainda muito, né, quando do diagnóstico, porque realmente a resposta à quimioterapia ela não é a melhor resposta e nós precisamos de melhores drogas. E é isso que nós chamamos de medicina de precisão. A medicina de precisão, ela detecta no tumor alvos, como é esse Carras G12D, e aí, a partir disso, a ciência consegue produzir remédios específicos para que identifiquem esse alvo, fazendo com que a gente tenha respostas melhores e uma possibilidade melhor aí de tratamento dos nossos pacientes. E a questão do alvo é sempre a menor toxicidade global, né? Ou seja, uma quimioterapia ela afeta a célula tumoral e todas as outras células que estão ali ao redor. E a terapia alvo molecular, ela normalmente vai afetar mais a célula... E menos as células normais, fazendo com que a gente tenha um tratamento com menos efeitos colaterais. Um detalhe importante desse tratamento, ele é via oral, ou seja, em comprimidos, que facilita muito a vida do paciente. Você imagina, não precisa se deslocar até o hospital, não precisa fazer uma punção endovenosa, traz mais qualidade de vida para o paciente, além de melhores respostas, porque o tratamento, enquanto ele for sendo efetivo, ele pode ser utilizado por vários meses, né, por anos. A gente ainda não sabe o impacto em termos, né, de ganho de sobrevida, que alguns pacientes ainda estão se beneficiando. E o interessante é que, dentro desse conceito de medicina de precisão, eu participei também agora, fui convidado a fazer parte de uma aliança internacional de medicina de precisão. Essa aliança surgiu da ideia de um médico americano, o Dr. Vivek Subbiah, que é um especialista em inteligência artificial, em estudos clínicos e em medicina de precisão. Essa aliança foi fundada, né, e foi feito o seu lançamento, né, durante o Congresso Americano de Oncologia em Chicago, e visa, então, a gente democratizar isso. O Dr. Vivek, que é um especialista baseado na Universidade de Stanford, e nós já estabelecemos um primeiro contato para que ele venha até o Brasil no ano que vem participar do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, uma sessão especial com o time de Stanford para falar exatamente sobre isso e mostrar todas as possibilidades de novos tratamentos que nós teremos para o futuro com relação a isso. E o Congresso é muito isso, a possibilidade de nós identificarmos quais são os tratamentos do futuro,
E, obviamente, que, né, o meu papel, então, como pesquisador, é tentar trazer isso para o Brasil. Essa é uma bandeira que eu levanto agora como presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia e, obviamente, para o nosso centro aqui de Juí, por ser um centro que completa esse ano 20 anos de atividade, que tem uma larga experiência de mais de 500 estudos clínicos em oncologia. Mais de 500 estudos clínicos. E que pode... então, que certamente vai receber o que tem de melhor e é isso que nós trazemos de melhor para a comunidade, a possibilidade de ter esse tratamento em primeira mão aqui para a nossa comunidade, para as pessoas que vivem conosco, para as cidades vizinhas, beneficiando aí pacientes de toda a região. E sempre que um estudo vem para Ijuí, ele vem também certamente para outros centros brasileiros, e aí o meu papel também de head, executivo da pesquisa do Grupo Oncoclínicas, e nós também vamos trazer, certamente, esses estudos para outras regiões do país, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, que é um centro forte do nosso grupo. Enfim, todo mundo se beneficia e quem se beneficia é o país, porque a gente consegue testar esses tratamentos também na população brasileira. E aí, voltando àquela primeira pergunta, isso facilita a aprovação depois e a comercialização desse medicamento, tornando ele mais democrático ainda. Porque a gente, só para contextualizar de novo aqui do avanço, então, um remédio que está sendo comemorado no mundo todo, mas que, na verdade, ele vai chegar ainda ao público americano, na melhor das hipóteses, em 6 meses. Sim. Porque precisa das aprovações lá nos Estados Unidos para se tornar comercial. Aqui no Brasil, na melhor das hipóteses, em 1 ano a 1 ano e meio, para ter uma aprovação de Anvisa. Para ele entrar no rol do plano de saúde, porque ele é via oral, né? Então as medicações via orais são mais complicadas para ir para o rol do plano de saúde. 2 anos, vamos falar aí sendo otimistas. Provavelmente isso, essa é a expectativa que a gente tem se tudo correr certo. Então, isso pode frustrar muitos pacientes, porque quem tem câncer não quer esperar, não pode esperar, tem pressa. Mas, obviamente, que esses processos regulatórios, eles são assim, mas o importante é que a medicina vai evoluindo e nós estamos cada vez mais com melhores opções para os nossos pacientes. Mas é o que eu sempre digo, doutor Fábio, a respeito da pesquisa clínica como avanço, como instituição dentro dos profissionais, através dos profissionais, dos pesquisadores, de tentar trazer mais e como solução até para o nosso país. Olha, você está ali com o teu trabalho como pesquisador, o mundo passando por uma revolução no tratamento do câncer de pâncreas, e dentro dos próximos meses nós estaremos podendo oferecer esse tratamento aqui, possivelmente quase 2 anos de antecedência da droga virar comercial. Ou seja, olha o alcance disso. O alcance disso é muito relevante. Os pacientes aqui da região vão ter brevemente acesso a essa medicação em primeira linha, versus o paciente que nem poder importar o remédio, poderia importar, porque o remédio ainda não tem liberação no Brasil. Então, esse é o alcance da pesquisa, e acho que é o que eu aprendi contigo, foi que todas as novas drogas que chegaram ao mercado, eu tive a oportunidade de acompanhar pacientes e de usar ela e de ver resultados dela e de ter mão para tratar 2 anos antes, 3 anos antes da medicação acabar chegando ao país e muito mais importante, os nossos pacientes tiveram acesso a essas inovações 2, 3 anos antes de qualquer outro paciente no Brasil. E a gente tem a honra lá no Instituto, através da Oncosite, de ter sido o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro ter tido paciente no mundo, no país, a ter usado várias medicações. Isso é um alcance maravilhoso. De todo o desenvolvimento histórico aí de tratamentos que hoje já são consagrados e que passaram por estudos clínicos no nosso centro, fazendo com que o paciente em primeira mão pudesse receber isso e de forma gratuita, Isso que é o importante. Hoje se discute muito a questão também do acesso. Os tratamentos para câncer estão muito caros e, obviamente, que a pesquisa é uma forma de a gente dar esse acesso em primeira mão e depois tentar discutir esse acesso de uma maneira mais universal, primeiro no sistema privado e depois no sistema público, para que toda a população possa se beneficiar, o que é extremamente desafiador. Outra questão interessante,
a gente vê o que está sendo lançado agora, o que está sendo aprovado agora, mas também meu trabalho como gestor é observar o que vem aí pela frente. Então, eu participei de mais de 29 reuniões com times globais, isso incluindo times americanos, europeus e chineses. O mercado chinês hoje cresce de uma forma exponencial e certamente nós teremos muitos remédios chineses despontando aí em primeira mão como terapias que serão consagradas para vários tipos de câncer no futuro. Então, de que maneira nós vamos entrar nesse mercado chinês? De que maneira nós vamos fazer essas parcerias para que esses remédios chineses também cheguem aqui, né? É também desafiador. E aí, fazendo um gancho, é por isso que a Sociedade Brasileira de Oncologia vai fazer um summit, né? Um encontro virtual entre as duas sociedades, que será agora na próxima terça-feira, onde nós vamos discutir, então, a pesquisa clínica no Brasil e na China e de que maneira nós vamos integrar e fazer parcerias para que cada vez mais haja essa interação com a China, como existe atualmente, né, com os Estados Unidos e com a Europa. O que é fundamental. Também importante, a Sociedade Brasileira de Oncologia hoje tem uma parceria estabelecida de colaboração mútua com a Sociedade Americana de Oncologia, que é quem, né, faz o Congresso americano. Eu tive a oportunidade de uma reunião então entre as diretorias, onde nós renovamos esse protocolo de intenções e vamos trabalhar muito também então em parceria com a parte de educação dos oncologistas brasileiros, para que a gente possa elevar cada vez mais o nível, né, dos nossos médicos. E dentro disso tudo entra a pesquisa clínica também como uma das intenções que a gente tem de produzir pesquisas que possam ser de iniciativa de médicos brasileiros. Então, existe todo um plano de desenvolvimento em cima disso e que nós devemos avançar muito. Então, são várias conexões que se faz e hoje o mundo globalizado exige isso, que você tenha essa dinâmica para se adaptar às transformações e poder ser sempre atualizado e trazendo o que tem de melhor com relação a isso. Então, dentro desse todo plano de ação que é nacional, e Juiz sempre como um destaque, e uma brincadeira à parte aqui, Aníbal, eu encontrei novamente, né, lá no Congresso americano, numa reunião de um grupo de pesquisa lá, o nosso amigo Ricardo Suirtes, que é jiense também, e que estava lá. Então, ele hoje trabalha para um laboratório japonês, esquecendo de citar os japoneses aqui, também, né, que é muito relevante, num estudo que está finalizando agora para câncer de pulmão, e nós teremos resultados em breve, de qual o nosso centro foi um dos principais centros do mundo. Então, a gente brincava que Juiz está sempre, né, de alguma maneira lá infiltrado em alguma posição e tentando trazer coisas melhores aqui para a nossa população. Muito bom, né? O Zuirtz, que é o Ricardo, que é filho do Dr. Zuirtz, finado Dr. Zuirtz, que foi o odontólogo de uma vida toda e uma participação aqui dentro da sociedade. E sempre bom encontrar ele nos Estados Unidos, né? E fazendo o trabalho brilhante dele também. Fábio, muitas conexões para esse congresso, né? Você teve muitas reuniões muito importantes ali. Muitas conexões. Um dado importante é visível que o Brasil agora se tornou ficha número 1 nos estudos globais. Todo mundo está falando que o Brasil melhorou, que o Brasil mudou na sua parte regulatória e que o Brasil agora passa a ser competitivo com os demais países que trabalham pesquisa clínica no mundo, e o que nos deixa muito envaidecidos, porque obviamente isso está relacionado diretamente à aprovação da lei da pesquisa, que começou aqui em Juiz com o nosso paciente Afonso, e que pôde então agora estar visível para o mundo inteiro. Então, todos que eu encontrei, todos sem exceção, falando o Brasil passa a ser prioridade agora, junto com Estados Unidos e junto com a Europa, para estudos clínicos globais. Então, certamente vai vir muita coisa boa pela frente, fazendo com que a gente tenha cada vez mais e melhores tratamentos para os nossos pacientes, o que é essa revolução hoje, né, que nós temos com
terapias-alvo, como esse remédio que a gente falou para o câncer de pâncreas, imunoterapia, que é um tratamento que usa o próprio sistema de defesas do organismo e que pode ser feito tanto com infusão de remédios, quanto com vacinas contra o câncer, quanto terapias que fazem um aprimoramento do nosso sistema de defesas e também uma nova técnica que a gente chama de anticorpos com droga conjugada, que na verdade a gente consegue carregar, né, um anticorpo para que ele tenha mais eficácia no combate ao câncer quando da sua administração, né? E isso também é novo, são drogas que a gente já está usando. É um cavalo de Troia, né? Você coloca nesse anticorpo que ele vai procurar lá um alvo na molécula, né? Dentro lá da superfície da célula cancerígena. Ele vai buscar essa célula cancerígena que tem este alvo e quando ele chegar lá, ele vai despejar o remédio dentro da célula, atingindo diretamente o alvo. Então, e essa tecnologia pode ser adaptada para vários tipos de câncer, com vários tipos de remédio associados. Então, também é uma nova revolução, né? É uma nova terapia bastante promissora aí que a gente deve ter para os próximos anos. E, Dr. Fábio, falando um pouquinho sobre a lei da pesquisa clínica, ou seja, essa lei modernizou os nossos trâmites aqui dentro do Brasil para pesquisa, colocou o Brasil dentro do cenário internacional, vai atrair muito mercado mesmo para isso. Quando a gente fala em mercado, eu não estou falando só do benefício dos pacientes terem acesso, porque eu sempre reflito aqui com vocês, com os nossos ouvintes, que a pesquisa clínica é uma solução viável e prática para acesso a medicamentos, principalmente para o paciente SUS. A pesquisa clínica não é só para paciente SUS, é para quem quiser. Pode ter o melhor plano de saúde e pode participar da pesquisa clínica. Para você participar de uma pesquisa clínica, se você tem alguém que está doente, que tem um caso de câncer na família, algum amigo seu ou você mesmo, e você queira saber se há algum tratamento inovador que caiba para você, aberto lá no Oncosite, é só entrar em contato através das nossas redes sociais, @ioi.med, ou ligar lá no Instituto de Oncologia de Juí e falar com a equipe, que a equipe vai te guiar para a equipe de pesquisa que vai avaliar se você pode ter acesso ou não em algum dos protocolos que estão abertos. Isso é indiscriminado e o tratamento é completamente gratuito. A participação é voluntária, o paciente não é obrigado a permanecer no estudo. Ele pode sair do estudo em qualquer momento. A qualquer momento. Claro, ele tem algumas exigências que são exames que são realizados regularmente, mas esses exames também são gratuitos, então isso também é uma outra forma de acesso. E o importante é que cada vez mais a ciência vem acelerando. A evolução e o desenvolvimento de novos tratamentos é feito todos com dinheiro de iniciativa privada, obviamente porque tem estudos que podem não dar certo e é um investimento de risco, mas dentro desse cenário, então, a gente atrair esse tipo de investimento movimenta toda a economia. A gente estima que deverão ser injetados nos próximos anos mais de 5 bilhões de reais na nossa economia só pelo aumento do número de estudos clínicos. Porque, vamos dar um exemplo aqui por Ijuí. Vocês imaginam que são equipes que vêm até Ijuí, então que movimentam desde hotéis, restaurantes, o setor de transportes, o comércio, fazendo com que então toda a economia periférica também se movimente. E nós, internamente, temos que ampliar a nossa equipe, então a gente está gerando empregos dentro do próprio IOI. Sem contar com toda a renda do paciente e das famílias que procuram, que às vezes passam a semana aqui fazendo exames, gerando movimentação. E ajudando o próprio sistema, porque quando esse tratamento, então, finalmente vai ser submetido à aprovação, quando ele é testado aqui, esse acesso ele é muito mais fácil, existe uma outra capacidade de negociação de valores desses remédios, exatamente pela nossa expertise e pela nossa presença aqui como desenvolvedores dos remédios. Então, toda a cadeia ganha. A gente sempre brinca que a pesquisa clínica é um setor onde todos se beneficiam. Não é à toa que o nosso governo federal já identificou isso e também colocou a pesquisa clínica como prioridade aí nos próximos anos, criando até um novo plano de ação aí em pesquisa clínica para o Brasil. Tudo bem, doutor Fábio. A gente vai por um rápido intervalo
E no próximo bloco, a gente continua aqui com o Dr. Fábio Franck. Eu quero falar um pouquinho, Dr. Fábio, sobre acesso aos novos tratamentos através do SUS. Onde é que entra aí? Existem várias conversações, inclusive mexeu muito na esperança de muita gente a questão da imunoterapia ser incorporada ao SUS. Para a gente falar isso sobre o quanto isso é verdade, o quanto isso vai atingir as pessoas, o quanto isso é amplo, ou é restrito. E o papel da sociedade brasileira aí para ampliar esse acesso também e fazer chegar a mais gente, mais oportunidades também, e também de colocar mais pesquisa clínica dentro do SUS, né, para que a gente possa atingir mais pacientes, né? Muito bem, doutor Fábio. A gente terminou o outro bloco falando sobre acesso, sobre a importância que a pesquisa clínica tem para levar, como você está fazendo agora com essa nova droga, trazendo acesso aos pacientes da região aqui brevemente. Falou-se sobre a introdução da imunoterapia no SUS. Isso já é verdade? Disseca isso um pouquinho para a gente aí. Começando, então, explicando também para quem nos acompanha, o Congresso Americano de Oncologia tem 55 mil participantes, ou seja, basicamente mais da metade da população de Juí, quase a população de Panambi. Então, 55 mil 50 mil participantes, oncologistas do mundo inteiro, é o maior congresso de oncologia do mundo, é anual, sempre em Chicago. E se lá nós já estamos discutindo a jornada do paciente, ou seja, como fazer com que essa inovação tecnológica chegue de forma democrática a todos os pacientes globalmente, no Brasil isso é mais relevante ainda, principalmente porque aqui nós temos 75% dos pacientes brasileiros dependendo do SUS. Então, obviamente, esses tratamentos chegam primeiro para a medicina privada. Hoje, a própria medicina privada, dependendo do plano de saúde, não dá acesso a todos os tratamentos. Está ficando também restrito dentro da medicina privada. Então, como expandir isso para o SUS? Então, recentemente, o governo, e eu posso falar isso com propriedade, como presidente eleito da SBOC, o governo lançou aí uma notícia de que vai tornar acessível e disponível para o SUS, vai atualizar suas tabelas com cerca de 23 novos tratamentos. Então, que pé anda isso? Eu acho que é um fato positivo. Pela primeira vez, diria, em 2 décadas, aí o governo faz essa movimentação. A última foi, se não me engano, 2002 ou algo assim. Só que, para que isso se concretize, precisam se estabelecer protocolos e diretrizes. Então, quando você fala, vai ter imunoterapia para o SUS. Hoje se usa imunoterapia para mais de 30 indicações para câncer. Vai ter acesso a todas essas 30? Obviamente que não. Então, vão se definir quais são as prioridades para que a imunoterapia chegue. Está se falando principalmente no melanoma, que é um câncer de pele agressivo. E que não tem tratamento pelo SUS. Não tem tratamento pelo SUS, ou tem, mas um tratamento extremamente antigo e de baixíssima eficácia, que é ainda com quimioterapia. E aí se discutindo outras futuras indicações. Então, isso não vai acontecer de imediato. É preciso, então, que se faça essa construção. Ainda não está disponível. Ainda não está disponível. A gente não sabe exatamente quando vai estar disponível. E o que nós estamos fazendo, então, como Sociedade Brasileira de Oncologia, é estar junto ao governo. Existe, então, um plano de colaboração assinado entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Oncologia, onde nós vamos, então, cobrar maior agilidade para essa incorporação e ajudar a definir, dentro das diretrizes terapêuticas da SBOC, quais são as prioridades e como isso, de fato, vai chegar para os hospitais públicos e filantrópicos. Eu posso falar isso com propriedade, eu fui gestor, de um CACOM durante mais de 20 anos, então sei que é da dificuldade que é você atender SUS e você não ter os tratamentos à disposição, exatamente por isso que a pesquisa acabou entrando com um braço principal aí de acesso para os meus pacientes lá atrás, mas ainda precisa ser feita essa construção política de como nós vamos acelerar
essa incorporação. De fato, nós não temos um prazo, então quem escutou a notícia entenda. É um fator positivo, mas ainda não está definido quando, de fato, esses remédios vão chegar aos pacientes do SUS. O que eu posso fazer, e certamente vou fazer, é acelerar essa pressão. Tem que lembrar, é um ano eleitoral, isso vai atrasar todo esse processo, e provavelmente isso venha a se concretizar ano que vem. Então, na minha gestão, como já presidente em exercício, mas eu estou acompanhando de perto toda a SBOC, através da sua diretoria, da sua diretoria eleita e executiva, está fazendo um esforço e uma pressão enorme para que isso se torne realidade o quanto antes. E aí vem a jornada, né? Quanto mais nós desenvolvermos esses remédios aqui no Brasil, mais fácil vai ser a incorporação, e mais fácil vai ser a possibilidade de que esses pacientes recebam esse tratamento o quanto antes. Também é importante dizer, para isso é necessária uma previsão orçamentária. E precisa, então, entender que isso vai aumentar em muitos milhões de reais, até bilhões de reais, o custo anual do SUS, e é preciso, então, haver todo um planejamento para isso, para que isso se efetive de fato. Mas é um desenvolvimento ainda que eu acredito que vai levar alguns meses e que deva se concretizar somente no ano que vem. Lembrando que é mais econômico sempre ter um planejamento governamental para introduzir uma nova tecnologia do que a tecnologia ser introduzida judicialmente, por exemplo, onde a compra, quando ela é feita picada, o preço é mais alto. E você imagina, Fábio, um volume de compras governamental. Então, acho que é a oportunidade de dar um acesso até mais barato, de uma boa negociação com a indústria para que se reduzam esses preços e até caia o preço globalmente dentro do país. Né? Sem dúvida, reduz consideravelmente o número de judicializações, que hoje, infelizmente, é um caminho enviesado, mas que é utilizado no desespero dos pacientes a ter algum tipo de acesso. Só que o Brasil é um país muito grande. Então, talvez o grande desafio aqui seja a logística. E aí, então, tem que se desenvolver maneiras de parcerias para fazer com que esse medicamento de compra centralizada possa chegar com agilidade à ponta, né? E também evitar desperdícios, né? Evitar que remédios vençam e que não sejam utilizados. Então, toda essa rede ela tem que ser bastante integrada. Por exemplo, se você tem medicamento em um determinado hospital e ele não está sendo utilizado e está para vencer, que ele possa ser transferido para outro hospital, essa é uma articulação que tem que ser feita e que é importantíssima para que realmente esse sistema funcione e que a gente evite o desperdício de dinheiro público, que ele já é restrito e ele precisa ser muito bem empregado. Ou seja, são muitas variáveis, né, doutor Fábio? Mas eu acredito que possa se desenvolver uma política de oncologia no Brasil muito semelhante à política do tratamento HIV, que foi desenvolvida no passado, né, na década de 90, para os pacientes receberem os antirretrovirais, que eram, então, medicações muito caras. Né? Se demorou para que isso acontecesse, mas eu entendo que esse seja um caminho. Por isso que os projetos eles têm que ser perenes, independente do que aconteça na eleição do final do ano, que esse projeto seja mantido. Se mantiver o mesmo governo, a mesma equipe, se seja conduzido da mesma forma que se trocar o governo, porque ele é um projeto muito importante para os pacientes brasileiros. A gente sabe o câncer hoje. Quem tem câncer tem pressa. Como os números de casos vem aumentando ano após ano, então nós precisamos ter esse projeto muito bem estruturado. É por isso que nós, da sociedade brasileira, estamos muito felizes de fazer parte desse projeto. É a primeira vez que a sociedade ela é convidada a participar como um braço técnico que pode fazer com que a gente tenha uma melhor definição, né, de quais são os critérios aí para prescrição de cada um desses remédios. Que bom que tu está inserido exatamente no centro dessa questão. A gente vai poder estar acompanhando de perto essas discussões, né, Fábio, e poder ajudar. Né? Acho que isso é o nosso trabalho como sociedade, né? Eu comecei há 26 anos atrás um trabalho em Juí, que foi da estruturação de um CACOM, que visava trazer melhores condições de tratamento para os pacientes do SUS.
para a população mais carente, e me sinto extremamente feliz de poder continuar fazendo isso agora em uma escala muito maior, uma escala Brasil, e eu entendo as dores, né, de quem está trabalhando num CACOM hoje, num hospital público, da dificuldade de acesso. Então, tenho ouvido muito as demandas dos colegas e entendo que hoje a maior angústia do oncologista brasileiro é querer tratar bem os seus pacientes. O que adianta eu ir para um congresso e ver tanta inovação e chegar aqui na ponta e não poder disponibilizar isso para os pacientes, ou verem os pacientes, às vezes, morrerem sem acesso à melhor terapia. Então, esse é o trabalho da sociedade brasileira, e eu me sinto extremamente preparado pela minha experiência como gestor no setor público, como a minha experiência no setor privado e, obviamente, a minha experiência na pesquisa. Então, eu já atuei, né, e ainda atuo nesses pilares, e posso, então, fazer com que eles conversem entre si e que a gente crie a jornada do paciente brasileiro, fazendo essa pressão política tão importante para que as coisas aconteçam. Muito bem. Doutor Fábio, uma grande discussão aí do Congresso, acho que foi uma inovação, e a gente falando em custos, foi a questão da prevenção através da dieta, da atividade física, que acho que os estudos agora deixaram isso muito consolidado, que o paciente que segue a atividade física, o paciente que teve câncer, que se tratou, faz atividade física acompanhado, sequenciada, e que segue dieta semelhante à dieta mediterrânea, ele tem mais do que 50% de proteção para o câncer voltar. E também houveram vários avanços nos estudos demonstrando proteção do uso das canetas emagrecedoras. Queria que falasse um pouco sobre isso. Dessa relação cada vez mais clara da síndrome metabólica com o câncer. Entendo síndrome metabólica: colesterol elevado, triglicerídeos elevados, aumento da circunferência abdominal, glicemia, né, e diabetes tipo 2. Então, quando a gente interfere nisso, a gente gera uma desinflamação, pode-se usar essa palavra, do nosso organismo, então reduzindo o risco de formação de novos tumores e da recorrência do tumor para quem já passou pela doença. E isso, então, diretamente impactado pela dieta, pela prática de exercícios físicos. Quanto mais exercício físico, melhor. E agora, então, com a introdução aí, né, dessa nova classe de medicamentos, os peptídeos aí, as canetas emagrecedoras, nós tivemos a feliz notícia essa semana, né, da aprovação da primeira caneta brasileira, que vai fazer com que caia o custo com relação a isso. Né? Então, quando utilizada com critério, a caneta emagrecedora reduz essa síndrome metabólica e impacta diretamente na formação de novos casos de câncer ou na recorrência do câncer. Então, vai fazer parte também do nosso manejo terapêutico e do nosso controle do paciente. Lembrando, a oncologia sempre vai trabalhar nesses 3 pilares: prevenção, que é o que a gente está falando aqui, dieta, exercício físico, né? Vida saudável. Diagnóstico precoce, que é um outro gargalo, que é acesso a exames, né, que possam facilitar o diagnóstico precoce, porque a gente sabe que quando diagnostica antes, a chance de cura é muito maior. E, obviamente, o terceiro pilar, que é tratamento e acesso a terapias inovadoras. E o interessante é que esses estudos que eu achei importante é que eles demonstraram que para aquele paciente bem indicado, o uso da caneta emagrecedora é segura durante o tratamento do câncer, e ele demonstrou que esses pacientes que eram obesos, né, e que utilizaram a caneta e acompanhamento médico durante o tratamento do câncer tiveram menos recidiva, ou seja, a doença voltou menos nesses pacientes. Bem colocado, Aníbal. Isso não se aplica ao paciente que tem algum tipo de emagrecimento, caquexia pelo câncer. Né? Aquele paciente que está debilitado, não, esse não deve fazer uso. Agora, aquele paciente que já tem um histórico de obesidade e que, então, durante o tratamento pode adaptar ou adaptar-se a um novo estilo de vida, ele pode ter uma indicação bem clara e bem formal para o uso dessas canetas como um auxílio aqui também na melhora da saúde e, obviamente, na prevenção desse câncer para o paciente. E óbvio que é usar a caneta para tentar mudar o estilo de vida, né, e tentar levar uma vida mais saudável. A caneta é um start, é aquele auxílio.
Você faz uso dela para readaptar o teu estilo de vida, para fazer a reeducação alimentar, e depois disso você mantendo o estilo de vida, né, você consegue fazer isso até sem a caneta. É só um auxílio, um amparo, e que é bastante importante agora, para que esse paciente possa se readequar e reprogramar a sua vida. E todo mundo pensa nisso, né? Você imagina, quando você tem um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa é no medo de morrer. Então, aí as pessoas rapidamente, né, acabam reprogramando a sua vida e dando mais valor à saúde, mais valor a esses pequenos detalhes do dia a dia. E o importante do estudo é que ele nos trouxe segurança para poder usar a medicação com pacientes oncológicos, porque até então nós não tínhamos a certeza de que nós poderíamos estar usando nos nossos pacientes. Se isso poderia enfraquecer o paciente, se isso poderia interferir no tratamento. Então, esses dados são bem significativos, assim como dados de vacinas, né? Isso é importante colocar aqui, que pacientes vacinados têm melhor resposta à imunoterapia, por exemplo. Vacinados com vacina de RNA recombinante. Qualquer uma delas. E que vai ser um princípio... Nós fizemos, dobrou a resposta, né? Dobrou a resposta. Pacientes, por exemplo, que usaram imunoterapia e fizeram vacina para Covid, tiveram uma melhor resposta do que não fizeram. Até 100 dias antes da... E a gente imagina que isso possa ter relação com outros tipos de vacina. E lembrando, esse mesmo princípio do RNA recombinante vai ser utilizado para vacinas contra o câncer. Então, já existe um estudo agora para melanoma de uma vacina onde foi retirado um pequeno fragmento do tumor. Isso é mandado para o laboratório, é feita uma vacina específica para aquele paciente, e essa vacina é utilizada junto com a imunoterapia. E pacientes que receberam esse tratamento tiveram 40% a mais de benefício dos pacientes que apenas receberam imunoterapia. Então, veja como o nosso sistema imune, quando ele é bem estimulado e bem programado, ele acaba combatendo o câncer. E voltando à nossa questão inicial, e provavelmente isso possa ter relação com o nosso estilo de vida. Alimentação saudável, atividade física, certamente você tem um sistema imune mais equilibrado, né? E você vai poder ter uma chance menor de desenvolver doenças ou até combatê-los. Nosso corpo está o tempo todo, né? Criando defesas para as nossas agressões que a gente sofre no organismo, seja por fatores internos ou externos. Então, isso faz com que todo essa cadeia, todo esse equilíbrio, ela precisa ser bem pensada. Então, para quem está nos escutando, tentar levar a vida mais equilibrada possível. Certamente haverão deslizes. A gente foge da dieta, a gente foge da ginástica, principalmente no frio agora, né? Mas retome. Né? Não faça terra arrasada, não desista, tente retomar a rotina. Tente retomar a disciplina, isso vai trazer um benefício enorme para a sua vida. Eu gostei muito do dado que mostrou que pacientes tratados de câncer, aqueles que pegaram dois grupos, pegaram os pacientes que foram orientados a fazer atividade física, e pegaram aqueles que foram orientados e acompanhados, com metas, com regulação, com checagem da atividade física, com toda a metodologia. Você pegou pelo braço, levou na academia, o professor foi lá, checou, chamou na aula, revisou, viu que alcançou a meta, que foi levando com esses pacientes em 5 anos, e foi um estudo com um N muito alto, ou seja, avaliou mais de 8.000 pacientes. Esses pacientes, em comparação com o grupo que só foi orientado, eles tiveram 37% menos recidiva e morreram 40% a menos. E o grupo que só foi orientado, ele também teve 10% a mais de proteção do que os que não fizeram atividade nenhuma. Não tiveram nenhum tipo de orientação ou controle. Então não basta você virar para o paciente e falar assim, vai lá e faz atividade. A gente vai ter que ligar para o professor de educação física para buscar o paciente. Né? E atividade física, como existem hoje várias possibilidades, a orientação para o paciente é faça aquilo que você se adapte melhor, que lhe dê também um pouco de prazer, né? Para não virar um sacrifício. Claro, isso tem que ser incorporado na sua rotina boa, exatamente. Para virar a hora boa do dia.
Mas é isso que eu disse para uma paciente esses dias. Falou, olha, eu vou te prescrever aqui um remédio de última geração, que acabou de sair um estudo sobre ele, e que vai te proteger 40% a mais. Você vai ter 40% a mais de chance do teu câncer não voltar usando esse remédio. Sério, doutor? Sério. É recente, estudo recente, e ele só custa a sua intenção, que é fazer atividade física mesmo, né? Então, acima de tudo, proteção contra o câncer pode ser barata, né? Isso, governamentalmente, a gente estimular a atividade física nas pessoas é mais barato do que pagar a imunoterapia, né? Exatamente. E para quem estiver mais interessado no assunto, nós tivemos programas especiais falando sobre isso, então busque aí no nosso histórico aqui do programa, vale a pena. Vale a pena estar falando. Para a gente ir falando sobre isso. E vejam como a gente avança cada vez mais no conhecimento. Conhecimento nos traz essa liberdade de a gente poder ter responsabilidade sobre a nossa vida, de poder fazer as escolhas certas durante toda a nossa jornada. Então, felicidade, quando a gente busca felicidade é isso. Felicidade nunca é um lugar que você vai atingir e vai ficar lá estático. Felicidade é todo esse processo, é toda essa jornada, é toda essa caminhada que nós chamamos de vida. Então, aproveite a vida, aproveite cada momento, aproveite os momentos simples, cuide de você mesmo. Então, quando você tem amor próprio, tem autocuidado, você cuida melhor também das pessoas que estão à sua volta, busque esse equilíbrio, viva com menos culpa. Acho que as pessoas hoje em dia se colocam muita culpa nos ombros, e aí vem também um outro estudo interessante, né, de a relação da nossa saúde mental e do nosso status emocional com relação ao câncer. Não se conseguiu provar diretamente uma causa e efeito, mas o que se provou é que pessoas que têm a saúde mental atingida de alguma maneira, elas têm maus hábitos, elas fumam mais, elas se alimentam pior, elas dormem menos, e isso impacta diretamente na saúde e pode levar a causar câncer. Então, uma dica aqui, né, para a gente finalizar o nosso programa tenha mais esse autocuidado, reserve tempo para você dentro dessa vida agitada, desconecte um pouco do celular e da vida digital, tenha mais momentos ao ar livre, mais momentos com a família, com as pessoas que você ama, e cuide-se, né, ame-se, vale muito a pena, e com isso a gente vai estar promovendo a saúde e o equilíbrio, e fazendo com que a gente tenha que intervir menos, né, na questão do tratamento de doenças mais avançadas, com agressividade maior. Então, a vida é esse ponto de equilíbrio, e é importante que a gente trabalhe todos esses pontos para promover saúde, que é o que todo mundo busca hoje, principalmente depois da pandemia, né, que a gente aprendeu a valorizar o quanto a nossa saúde é importante. Muito bem. Doutor Fábio, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Chegou praticamente ontem, né, de volta aí, né, de uma semana extremamente produtiva, cansativa e puxada, né, de Congresso americano. Então, obrigado por estar dispondo do tempo para estar falando aqui com Obrigado, Aníbal. Obrigado em especial aqui ao Bonamigo, à Rádio Mundial, sempre por esse espaço. Mas voltei energizado e cheio de certezas de que a gente vai conseguir melhorar as coisas para a população brasileira, para os pacientes brasileiros daqui para frente. Muito feliz com a minha posição de presidente da sociedade. Eu acho que isso vai também culminar aí no meu trabalho em prol da comunidade, trazendo coisas boas para o Brasil, como foi a lei da pesquisa, e a gente conseguiu mudar o ambiente da pesquisa, que a gente possa também mudar agora e melhorar o acesso da população brasileira a mais e melhores tratamentos. Muito bem. Quero agradecer muito a você que nos acompanha, agradecer ao Bonamigo, a Mariana, a toda a equipe aqui da Mundial FM, que vem com todo carinho nos sábados de manhã aqui pôr no ar este programa para levar essa mensagem de saúde e também essa mensagem de esperança a toda a região, para ter a certeza que nós temos aqui em Juí tratamentos de ponta, acesso de ponta, com médicos de qualidade, com tecnologia viável e alcançável a toda a população. Esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje eu recebi aqui o Dr. Fábio Frank, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia.
clínica e, acima de tudo, médico ijuiense, residente em Ijuí, né, e desenvolvendo suas atividades, trazendo sempre coisas boas para cá, e uma pessoa de que a cidade, a região aqui tem muito orgulho e que agora o Brasil tem muito orgulho também. Para você que perdeu esse programa já está no ar, no canal do YouTube, agora ao vivo, aqui da Mundial FM. Vai lá, Mundial FM, canal do YouTube, e você vai poder ver e rever esse programa. A partir de segunda-feira, ele estará disponível no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí. Busca lá, Instituto de Oncologia de Ijuí, no YouTube ou Spotify. Lá nós temos mais de 80 programas com temas relevantes em saúde, com informação de qualidade e confiável.